Estaria falando a mesma coisa se tivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo, anoto. Pode ir? Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. E isso aí, primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais, e decidimos rápido porque já estava previsto. Se isso acontecesse com a comissão, a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Sidão, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse um pouco do seu sentimento ali na hora da expulsão do Bruno Henrique. Foi um pensamento muito rápido, até parabéns por isso. Você leu muito bem o jogo na minha visão. E no intervalo, qual foi a tônica que você usou com seus jogadores para manter o ímpeto? Porque, pelo menos na minha visão, eu não vi aquele jogo onde parecia que o Corinthians faria um gol a qualquer momento. Eu vi um Flamengo, mesmo com um a menos, igualando as coisas dentro do gramado. Obrigado. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais. E, obviamente, um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo, não só perder ele e ficar com a menos, é um golpe importante para a equipe. Mas eu tenho uma equipe, um grupo de homens fantásticos que tenho que exaltar. O que eles fizeram hoje no campo, o que eles correram, o que eles se doaram é louvável. Mesmo se tivesse vindo aqui com outro resultado, eu teria falado a mesma coisa. Eu estou muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém, e sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse grupo. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Na hora que acontece a expulsão do Bruno Henrique, e até uma parte também do segundo tempo, muita gente esperava a entrada do Michael, né? Eu queria saber como é que está a situação física dele e por que ele tem tido menos minutos, assim, na minha visão, nos últimos, desde que ele voltou de lesão. Michael, jogador importantíssimo para mim, um jogador determinante, tem gol, tem 1 contra 1, tem drible, tem tudo que um extremo deve ter. Adoro ele, joguei com ele, fui muito feliz do lado dele, e teve uma lesão muito grave, muito grande, e ainda está recuperando o seu melhor momento de forma. E era uma troca certa hoje, o Michael era uma troca certa, porém com uma troca que fizemos no primeiro, tentasse até o final, porque estavam correndo muito, por se alguém tivesse mais uma lesão, e eu tive que aguentar a última troca, que foi o Plata, até o final. Então, o Michael não entrou por um motivo tático hoje, mas é um jogador que vai ter os minutos praticamente todos os jogos, porque, como eu te falei, um jogador muito importante, e eu quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível, e estou fazendo de tudo por ele e por todos. Felipe, Isaac, Flavoja. Felipe, há muito tempo que o Flamengo não consegue desempenhar um papel de conseguir segurar um jogo, de conseguir segurar o emocional. A gente viu isso aí em outras competições saindo, não conseguindo segurar dessa maneira. O que você fez para que esse grupo resgatasse isso? Se jogasse segurando o jogo, sem aquela catimba que a gente conhece no futebol sul-americano, mas jogando com cabeça, com consciência, você vê no olhar dos jogadores, na postura deles, que estavam realmente ali jogando, deixando o Corinthians correr atrás e o Flamengo jogando para poder conseguir o resultado. Primeiro de tudo, um grupo que cria jogadores grandes, jogadores gigantes, que crescem nesses momentos, nos grandes clássicos, nos jogos mais importantes, em finais. São jogadores que são decisivos. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos, e a primeira troca que eu fiz foi um jogador de seleção brasileira, né? E então eu sei o que eles vão me dar, eu sei o que eles vão render. Então, assim, simplesmente eles têm que continuar acreditando neles. Eu não tenho feito muito mais do que dar soluções táticas, porque eu sei do que esse grupo quer, eu sei o tanto que esse grupo quer ganhar. Tanto é que tu vê como os jogadores saem do campo exaustos, eles dão a vida um pelo outro, pelo companheiro, eles se abraçam, eles saem machucados do campo, eles saem sangrando do campo. Então esses meus jogadores,
querem mais que ninguém. Então, quando não conseguem atingir o objetivo, abala. Claro que abala. Porque jogar no Flamengo, o maior time para mim do Brasil e um dos maiores do mundo, você quer botar a sua foto na parede, quer fazer história. E quando não consegue, dói. A gente quer fazer história aqui. Felipe, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Durante o primeiro tempo, eu observei que o Rossi foi algumas vezes conversar com você, no segundo tempo já o Davi Luiz. Como é que é essa relação também com os mais experientes? Porque você sempre foi muito falado por ser um técnico dentro de campo, ajudar taticamente, treinadores e companheiros. Como é que é essa relação também desses mais experientes que você está tendo agora, de te auxiliar de algum certo modo, conversar sobre características do jogo, talvez até mudanças, enfim? Então, eu, antes do jogo, estudo, faço uma leitura ofensiva, defensiva, todas as fases do jogo, e tomo as minhas decisões, mas eu deixei bem claro para eles, né? Porque eu preciso não é da opinião, senão do que eles estão sentindo, porque eu preciso dar para os jogadores as soluções segundo também a cabeça deles, do que eles querem, o que eles pensam, para a gente poder chegar num termo bom. E eu tenho conversado muito com o Davi tem me apoiado bastante nisso, me dando bastante feedback do que o grupo sente, muitas vezes. E não só ele, senão os capitães todos vêm me ajudando muito nesse papel, para depois a decisão ela é minha, a decisão de como a gente vai jogar, quem vai para o campo, quem é titular, quem é reserva, o sistema que a gente vai jogar, a estrutura, as mudanças táticas, os planos de jogo, tudo sou eu. Então a responsabilidade é minha, mas eu gosto de saber, por exemplo, o Rossi, que fale para mim o que eles estão sentindo, o que precisa naquele campo, porque muitas vezes o treinador não vê tudo, né? Então, por mais que a gente tenha uma comissão, uma equipe gigante, mas é bom saber a sensação do jogador. Felipe, boa noite. Boa noite. Pronto. Essa tosse está brava também, turma. Felipe, o que acontece? Você teve o seu primeiro revés na quinta-feira, o Flamengo tendo muito volume no primeiro tempo, infelizmente, dois contra-ataques, tomando ali 2 gols e perdendo para o Fluminense. E aí, a torcida liga um sinal de alerta, começa a se falar muita coisa, você conhece bem o Flamengo, sabe como é que funciona. Queria saber, assim, como é que foi a sexta e o sábado seu com o grupo, para manter o grupo confiante, assim, ó, o Flamengo tem a vantagem, a gente tem que ir lá, tem que jogar. É óbvio que a torcida do Corinthians, por ser um time de massa, vai fazer uma pressão, vai ter tudo aquilo que envolve um jogo desse tamanho. Como é que foi, assim, para você, para manter o grupo confiando e manter o grupo atento nesse jogo? Boa pergunta. Um dia depois do jogo do Clássico que a gente perdeu, com certeza deve ter sido uma das piores noites minhas no futebol. A primeira derrota doeu muito. Na manhã seguinte, eu acordei, eu entrei no CT e me animei de novo. E recebi uma mensagem do meu grande amigo René Simões, que parecia que estava dentro do meu cérebro, falando tudo que eu estava sentindo. E tive uma troca com ele dessa primeira derrota como treinador profissional. É uma experiência interessante, dura, mas claro que ia chegar, eu sabia disso. Uma coisa é certa, eu tenho plena certeza do que eu acredito, das minhas convicções, do que é o jogo, das minhas ideias, e eu não vou abrir mão disso. Ganhando ou perdendo, eu vou continuar na linha. Então, quando vocês forem julgar o Flamengo do Felipe, ele é o Flamengo do Felipe, ele não é o Flamengo da opinião da imprensa, a opinião de um diretor, não. É o que eu penso do futebol, eu não vou abrir mão, ganhando ou perdendo. Porque eu penso o futebol dessa forma. Então eu me animei, claro, contagiar o grupo. Temos que uma oportunidade gigantesca de jogar uma semifinal nesse estádio, nessa atmosfera incrível, e os jogadores obviamente que querem ser campeões. Felipe, boa noite. João Paulo Thiago, Jornal Globo. Parabéns pela classificação final. Você falou da decisão rápida que você e a sua comissão tomaram e tinham que tomar, segundo você, depois da expulsão do Bruno. Eu queria entender um pouco mais qual foi o seu pensamento ali na hora para colocar o Fabrício Bruno em uma linha de 5 no time. O que você pensou do jogo naquela hora? Obrigado. O plano de jogo, né? É uma estratégia onde eu não vou abrir muito, mas assim, o meu pensamento primeiro era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians. Entregar a bola para eles e saber que eles iam ter que criar, porque muitas vezes a gente vai pressionar, corre muitos riscos e eles têm jogadores rápidos na frente. Então, a partir desse momento, entregar a bola para o Corinthians e a gente sabia dos jogadores, das capacidades, por exemplo, que a Arrascaeta tem de não perder a bola, do Gerson não perde a bola. O próprio Eric, que fez um jogo extraordinário.
e não perde a bola, ou perde pouca bola. Então são jogadores que conseguem segurar e fazer a equipe avançar. Esse foi o meu pensamento. Então, a partir do momento que eles iam forçar alguma jogada, a gente teria jogadores aí para conseguir tirar o time de trás e eventualmente ter chances de gol. Boa noite, Felipe. Gabriel Afoca na Paparazzi Rubro-Negro. Felipe, no lance do gol anulado, assim que a bola entra, a gente percebeu que o Arrascaeta virou meio que comemorando e apontando para você como se você tivesse falado alguma coisa para ele antes da cobrança ou em algum treino. Queria que você falasse o que rolou nessa comemoração com o Arrascaeta, automaticamente assim que a bola entra, sai apontando para você como se você tivesse dito, né, que essa jogada ia sair, a bola ia entrar. Obrigado. Nada, uma comemoração normal com um jogador importantíssimo, e como a gente vive tanto o futebol, simplesmente nos demos um abraço ali e comemoramos juntos. Infelizmente, um gol, não sei a linha, não consigo entender muito bem, mas foi anulado, paciência, correr atrás do resultado. Felipe, Simon do Coluna do Fla. Você já falou sobre a alteração ali, da mudança, a estratégia quando tirou o Gabigol e colocou o Fabrício Bruno, mas a minha pergunta é, o Gabigol, que tem sido bastante questionado nos últimos jogos, né, que não tinha oportunidade com o Tite antes e está tendo oportunidade novamente com você, ele virou essa primeira opção pelo mau desempenho dele hoje ou foi realmente só uma questão estratégica? E como é que tem sido o desempenho dele para você? Essa luz está muito forte ali, não... Desculpa. Aí. O meu time, o meu modelo, eu jogo com 9 profundo, ok? Profundo que dá profundidade ao time, que ataca o espaço. O Gabi tem essa função no meu modelo de jogo. O atacante, o 9, tem essa função. Pedro machucado, Carlinhos não pode jogar, e que outro jogador ataca melhor o espaço que o Gabriel? Está no melhor momento dele? Não está. Todos nós sabemos, não está. É um jogador que não vai se recuperar nunca? Não sei, depende dele. Ele não foi nada a ver com o jogo que ele estava fazendo, senão com a estratégia que eu tive para o time naquele momento. A primeira opção sempre é tirar o atacante e deixar no campo jogadores que podem aguentar e ser mais resilientes na parte física, né? No caso, ele que tem uma função estratégica de ficar profundo e atacar o espaço. Obviamente que eu precisava deixar o Arrascaeta ali, porque o Arrascaeta é meia e cobre mais o campo do que o Gabriel, então uma questão especificamente estratégica. Aqui, boa noite, Felipe, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Você já até falou do Arrascaeta, ainda falando do jogador, eu queria saber o que você pensou para o posicionamento dele hoje, porque até mesmo quando o Flamengo ainda tinha 11 em campo, ele parecia jogar um pouco mais ao lado do Gabigol e não tanto como um jogador mais centralizado. E aí, quando o Flamengo ficou com a menos, aí que ele virou mesmo um falso 9, eu queria saber o que você pensou para esse posicionamento dele, se isso foi treinado. Não, o posicionamento não estava correto nesse momento, era uma coisa que eu estava tentando corrigir, né, dele e do Gerson, e não estavam bem posicionados do jeito que eu queria. E o posicionamento dele era um pouco mais perto do Bruno. Mas ele tem a tendência, né, de ficar mais alto, mas eu acredito que tenha sido pelo número de erros que a gente teve com a bola no começo do jogo, de domínios, um gramado muito diferente, estava escapando muito a bola do nosso pé, demos um pouco de contra-ataque, de transições para o Corinthians, ele acabou correndo demais e perdendo esse posicionamento dele depois quando a gente tinha a bola, mas era uma coisa que eu estava tentando corrigir o tempo todo, gritando para ele poder corrigir esse posicionamento. Boa tarde, professor. Boa noite a todos. Professor, o Flamengo é o clube que mais chegou a finais de Copa do Brasil. Eu queria saber qual que é esse segredo, qual que é o emocional para jogar mais uma final. 10 finais. Eu e o Diego Ripa, a gente sempre comentava, né, que o pessoal cobra o título, mas como é difícil chegar todo ano em finais. Como é difícil. Todo mundo quer estar na final. São muitos times que jogam. Todos eles querem estar disputando. E o Flamengo está ali todo ano. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E às vezes até peca por querer ganhar todos, né? É difícil o calendário, mas com o grupo que tem e com o elenco que tem, né? Tirando as lesões, infelizmente, que a gente teve essa temporada,
o Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. E o grupo, eu estou completamente tranquilo, porque são jogadores acostumados a jogar finais, são jogadores acostumados a estar ali todo ano brigando, todo ano se exigindo ao máximo, não perdem a fome, não perdem a ambição, ao contrário, querem mais fotos na parede, querem mais história, e aí o emocional fica mais fácil, porque são jogadores que sabem lidar com esse momento. Felipe Luiz, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Eu gostaria de perguntar para você se o Bruno Henrique falou alguma coisa na expulsão, o que ele falou, como estava o sentimento dele naquele momento, porque, é claro, nós estávamos em transmissão e todos sentimos que não foi de propósito, foi um lance casual. E o sentimento dele, não é um jogador violento, deveria estar ali com bastante pesar. Você poderia expressar o que ele te falou, coisa do tipo? Por favor. O Bruno é um cara muito emocional, assim, ele sente muito, né, as derrotas, ele sente muito esses tipos de acontecimentos, ele sente muito quando o juiz erra também, né? Ele é muito emocional, ele bota para fora demais, e é um jogador que deixa a alma dele pelo clube. E eu falei para ele, pode ficar tranquilo que o grupo vai correr para você, não tenha dúvida disso. O grupo ama o Bruno Henrique, sabe o quanto ele entrega tudo que ele tem pelo grupo e pelo clube, sempre. E foi uma pena porque a expulsão é justa, mas nem tudo foi justo nesse jogo, nem tudo foi justo. Vai. As últimas duas. Felipe, boa noite. Descendo para cá para a coletiva com dois amigos cronistas, um deles disse que você, discípulo do Jorge Jesus, teve uma tarde de Diego Simeone. Isso me levou a duas referências, né? Uma, que em 2020, com o Jorge Jesus, o Flamengo chegou a ter o jogador expulso e teve que trabalhar com essa desvantagem e foi até superior tecnicamente ao adversário, mesmo tendo um jogador a menos. E o Simeone, que muitas vezes costuma sofrer, entre aspas, mas consegue ensinar o seu time a sofrer. Queria que você falasse a respeito dessas duas referências. Bom, aquele jogo com o Jorge Jesus, a gente foi praticamente a mesma coisa. Contra o Independente Del Valle, temos a bola para eles, esperamos nosso momento de atacar e no Maracanã foi um show aquele jogo, né? Hoje era muito difícil, um jogo muito complicado, num estádio muito difícil de jogar, num gramado muito rápido, o adversário com todas as vantagens. Então, como eu falei antes na outra pergunta, tem muitas experiências jogando com a menos, tem muitas experiências jogando com 2 a menos e com jogadores a mais também. Então acho que estou aqui agora falando com resultado positivo na minha frente, mas a decisão que a gente tomou foi firme, convicta. Como eu falei para vocês, eu tenho convicção do que eu faço. Nem sempre vai dar certo, nem sempre vai ser o caminho certo, mas o que eu falo, esses jogadores eles acreditam tanto, né, e querem tanto que acabam fazendo acontecer. Professor, última da coletiva. Boa noite, Felipe. Ângelo Furtado, Time Web Sport. Felipe, aos 26 do segundo tempo, houve um toque de bola na mão do Garro, né? E aí o Daronco, ele foi e falou que o Gerson estava voltando de um impedimento. Queria saber qual foi a tua análise ali na beira do campo, se foi pênalti, se não foi. A sua análise você teve. Eu não vi ainda, confesso que eu não vi ainda nenhum lance desses e não gosto de falar de arbitragem. Eu não vou falar do Daronco, adoro o Daronco, adoro ele. Mas só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto, já sentia como jogador e como treinador, é que, ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. E isso aí me incomoda bastante. Então a única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube. E que faça o que está na regra. Que façam o que é certo. E se falam que o VAR como é que fala? Intercepta o menos possível o jogo, né? Intervém o menos possível. Isso, intervenção mínima. Sigam a regra, por favor. Chega lá na televisão e olha o que está acontecendo realmente. Não se manipulem pelo que estão falando lá em cima. Os árbitros são bons, a gente sabe disso, eles vivem uma pressão muito grande. Mas a minha sensação é que é muito fácil
tá sendo muito fácil ir contra o Flamengo. E isso me incomoda. Isso é a única coisa que eu quero. Não quero vantagem, eu quero que sejam justos. E pronto. Tá bom? Muito obrigado, professor Felipe Luiz. Obrigado a todos. Boa noite, bom retorno ao Rio. Vamos aqui liberando o nosso áudio. Tá aí, né? O Felipe Luiz terminando a coletiva de forma incisiva, hein? A gente dando os créditos aí da imagem da entrevista para a equipe da Flá TV, né? O canal do Flamengo. Tá o link aqui na descrição do canal do Flamengo. Você pode se inscrever lá no canal do Mais Querido. Peço você também que se inscreva aqui no canal Flá nas redes. Eu também acho, né? Fica essa onda de Varmengo, né? A gente sempre ouve que tudo que o Flamengo ganha é roubado. E tal. Todo lance na dúvida, eu concordo demais com o Felipe Luiz nesse final aí. O juiz sempre vai contra o Flamengo. No jogo de ida também, teve o lance impedimento lá do Gabigol lá, que apareceu na mesma linha também. Hoje teve o lance também. Teve uma bola na mão do corintiano no jogo de ida, hoje também. Imagina se é o contrário pro Flamengo. O chororô que tá aí. A gente vê até comentaristas de outros canais aí da imprensa paulista, não vou citar o nome não, que já falou que o Daronco estava vendido, enfim. Sabe bem aí um que se titula craque aí, já tá falando que o Daronco quer marcar tudo pro Flamengo. A gente não viu isso no campo não. E muita faltinha ali, dá cartão pro Flamengo, não dá pro outro time também. Concordo demais com o Felipe Luiz. A gente trazendo alguns dados. Aí o Flamengo, né, é tetracampeão da Copa do Brasil, vai em busca do Penta, vai pegar o Atlético Mineiro, né, que passou pelo Vasco. O Galo é bicampeão, tá em busca do tricampeonato. Claro, a gente como flamenguista espera mais um título aí do nosso rubro-negro, que está na sua 10ª final da competição nacional. O Flamengo, por ter chegado à final da Copa do Brasil, ganha 31 milhões de reais, hein? E se for campeão, mais 40 milhões de reais aí, pouco mais de 40 milhões, né? A premiação chegando aí quase a 75 milhões de reais. Já dá para dar um bom alívio aos cofres rubro-negros, né? Não que a gente tenha precisando, né? Aliás, nosso adversário de hoje, né, que estava devendo todo mundo, deve estar chorando demais esse dinheiro aí. E falando também um pouco da atuação de hoje, né? Foi uma atuação... Tem um tipo de jogo que não se joga, né? Se ganha, né? E o Flamengo, entre aspas, empatou, mas ganhou a classificação, que foi mais importante. Eu vou dar algumas notas aqui para algumas atuações. Vamos começar pelo Rossi, né? Fez uma defesa importantíssima, aquele chute do Roberto, né? Cruzado. Soube ali catimbar o jogo na dose certa, nem tomou cartão. Vou dar uma nota 8,5 para o Rossi ali, muito seguro, com intervenções importantes. Um que é muito criticado e hoje para mim jogou demais foi o Wesley. Como o Felipe Luiz nessa alteração não deixou ninguém no ataque ali, não, o Wesley estava dando, além de marcar muito bem, estava apoiando bem, né? Estava levando a bola do Flamengo ao ataque ali. Vou dar uma nota 8,5 para o Wesley, foi um dos melhores em campo, se não o melhor. O Léo Ortiz também, muito assertivo na zaga, né? Joga fácil, né? Aquele cara técnico, domina a bola ali. Vou dar uma nota 8, jogou demais o Léo Ortiz. O Léo Pereira, achei que errou alguns passes ali, estava um pouco nervoso ali, errando algumas jogadas, não estava com a sintonia fina, ajeitada, não. Vou dar um 7,5 para ele. O Alexandre, né, tomou um cartão no primeiro tempo, vou dar uma nota 7, acho que até pelo cartão o Felipe Luiz o tirou, entrou com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas também achei que não entrou bem hoje também não, vou dar uma nota 6,5 ali, foi esforçado, não entrou muito bem. O Pulgar hoje foi muito bem ali na cabeça de área, né, não fez tantas faltas, não estava tão estabanado, vou dar uma nota 8 ali também, foi muito importante. O Dela Cruz para mim mais uma vez deixou a desejar, vou dar uma nota 6,5, foi esforçado ali, mas o Dela Cruz, a questão dele acho que é física, né, tá sentindo demais fisicamente, o começo do ano tava voando. Agora no final do ano tá caindo ali fisicamente. Vou dar uma nota 6,5 aí pro Dela Cruz. O Alcaraz entrou, jogou até relativamente bem. Eu gostei da entrada dele aí. Deu ali segurou a bola no ataque, né? Com as substituições que o Flamengo fez aí no segundo tempo. Vou dar uma nota 7,5 pro Alcaraz. Eu gostei da entrada dele. Entrou no lugar do Arrascaeta. O Arrascaeta ainda visivelmente parece sentindo um pouco a forma física. Mas segurou a bola ali, rodou a bola, cadenciou. Vou dar uma nota 7,5 pro Arrascaeta. Vamos seguir aqui com as alterações. O Arrascaeta, né, deu entrada pro Plata. O Plata também entrou bem ali no ataque. Vou dar uma nota 7, segurou a bola. O Gerson, para mim, jogou demais. Também foi muito bem. Vou dar uma nota 8 para ele. Cadenciou o jogo também. Jogou muito hoje. O Gabriel teve algumas participações com a bola ali. Errou passe, não conseguiu dominar a bola. Jogou pouco tempo, né? Vou dar uma nota 6,5 pro Gabriel. Mas também não gostei muito da atuação dele, não. Mas foi sacrificado pela substituição ali com a expulsão do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique eu vou dar uma nota 2. E hoje o Bruno Henrique estava jogando bem, depois de muito tempo. Eu vou dar uma nota 2, que ele podia ter prejudicado essa classificação do Flamengo. Ia ser na conta dele. Vou dar uma nota 2 pro Bruno Henrique. Tem que repensar muito essas entradas dele aí, que não foi a primeira vez, foi meio sem querer, né? Mas vou dar uma nota 2 para ele. Tava jogando bem, mas foi mal. E entrou o Fabrício Bruno para mim, que foi bem hoje também. Vou dar uma nota 7,5. E pro técnico Felipe Luiz,
Eu até critiquei um pouco. A gente tem que falar o que a gente pensa na hora do jogo, né? A substituição, ele botou o Fabrício Bruno, tirou o Gabigol, o Flamengo ia ficar sem alguém para segurar a bola na frente, né? Eu tinha pensado até no Michael ou no Plata ali, né, para segurar. Mas ele pensou ali em controlar o jogo, e isso o Felipe Luiz conseguiu, né? O Flamengo conseguiu controlar o jogo, não sofreu tanto assim com os ataques corintianos, conseguiu 0-0, classificou para mais uma final. Então tá de parabéns o nosso Felipe Luiz aí. Pra você eu quero saber sua opinião. O Flamengo ganha a Copa do Brasil? Vamos torcer, né? Eu vou torcer demais pro Brasil aí. Vai pegar o rival Atlético, né? Mais rival da parte do atleticano. O atleticano tem uma raiva do flamenguista aí, se bem que todo mundo tem raiva do flamenguista, né? Mas vamos torcer demais pro Flamengo ganhar mais uma Copa do Brasil. Pra você, peço aquela moral de sempre, né? Flamenguista Raiz, se inscreve aqui no nosso canal Fla nas Redes. Um abraço e até o próximo vídeo.